Esse é o Evangelho de Carreirinha, hoje João, capítulo 2. Então, Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então Filipe, seu amigo, respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se de longe e disse a seu respeito: olhem lá, eis ali um verdadeiro israelita onde não há malícia. Perguntou-lhe Natanael aturdido: de onde tu me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi sentado embaixo da figueira, perguntando: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o Cristo esperado. Ao que Jesus lhe respondeu: Natanael, porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois fique sabendo, maiores coisas do que essa tu verás, todos vocês verão. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ora, 3 dias depois de proferidas essas coisas, houve um casamento numa pequena cidade da Galiléia chamada Caná, e ali achavam-se Jesus e a sua mãe e os seus discípulos. Isso porque Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Recebeu o convite para a festa e foi celebrar a alegria, o amor, o romance, o ajuntamento, a vinculação de 2 famílias, a celebração do gozo humano, tudo quanto é central de importância no significado da vida humana. Por isso ele foi. Era natural, era lógico, fazia parte do espírito do reino, faz parte da criação, é alegrar-se com os que se alegram, é Emmanuel, é Deus conosco na nossa alegria. Ora, no meio do casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse a Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque tu queres uma participação, uma intervenção minha? Então, Maria, sem dar ouvidos a essa resposta de Jesus, falou aos serventes da festa: aquele ali é meu filho, procurem-no e façam tudo o que ele disser para vocês fazerem. Maria sabia. Estavam ali 6 talhas de pedra, 6 vasilhames enormes de pedra lavrada, que os judeus usavam para batismos de purificação. Dava para uma pessoa entrar e mergulhar e se purificar e sair para participar dos ritos internos da casa. Havia 6 grandes tonéis de pedra lavrada ali. Então, Jesus, sabendo que elas eram capazes de levar de 2 a 3 metretas, era uma quantidade expressiva de metros cúbicos de água ou de qualquer líquido, disse aos que serviam na festa: enchei essas 6 talhas de água da casa. E eles as encheram totalmente até transbordarem. Então Jesus lhes determinou: tirai agora
peguem do que vocês acabaram de botar aí, coloquem num copo e mostrem ao mestre Sala. Eles obedeceram. Pegaram, jogaram no copo e levaram ao mestre Sala, e quando colocaram na mão do mestre Sala, que ele provou, ele olhou em volta e ficou chocado. Ele provara a água feita vinho, não sabendo de onde viera aquela preciosidade. Se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado água da talha. E disseram, foi daquela talha que ele nos mandou encher de água. E o mestre Sala disse, não é possível, chamou o noivo. Disse, que loucura é essa? Todos costumam pôr primeiro o bom vinho na festa. Quando as pessoas já beberam muito, ficaram um pouco alegres e passadas e perderam a sensibilidade olfativa, é quando eles servem o inferior, depois que todos beberam fartamente. Mas tu fizeste tudo ao contrário. Tu guardaste o bom vinho até agora. Tu deixaste o melhor para o fim. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, a sua beleza, a sua graça, a sua solidariedade para com a alegria humana. E os seus discípulos viram isto e ficaram alegres e tomados de grande alegria, criam nele com satisfação. Depois disto, desceu Jesus dali, daquela parte mais alta da Galiléia, em Caná, e foi para uma das partes mais baixas, em Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré ou Mar da Galiléia. E em Cafarnaum ele foi com a sua mãe, com os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali, naquele momento, não muitos dias. Estando próxima uma das Páscoas dos judeus, subiu Jesus de volta para Jerusalém, como faziam todos os habitantes de Israel durante a Páscoa e durante as festas nacionais religiosas do povo judaico. E Jesus, indo para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, trocando de dinheiro, praticando as suas avarezas. Tendo Jesus feito um azorrague de cordas, entrou do templo, expulsou a todos do templo. Não deixou aquele público lá dentro e acabou com aquela negociata, bem como expulsou as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, o sinal é este, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus que ouviram-no falar isto. Em 46 anos foi edificado este santuário, edificado por Herodes o Grande, e tu dizes que em 3 dias o levantarás? Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo, que eles poderiam destruir, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Quando, pois, Jesus ressuscitou de entre os mortos, algum tempo depois, é que os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto na presença daqueles líderes religiosos, e então creram na Escritura
e creram na palavra de Jesus e como para ele tudo era absolutamente claro. Estando Jesus no templo, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Eles creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Eles disseram que creram no seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Sabia que o amor deles era como a neblina que passa. E o próprio Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, da natureza humana. Jamais. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E o próprio Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque os conhecia a todos. Porque ele mesmo sabia o que era a minha natureza, a sua natureza, a natureza humana. Esse foi mais um evangelho de carreirinha para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.